perfeição Deus tudo fez, tudo criou, estabeleceu. Em perfeição Deus tudo fez. A terra estava vazia e desfigurada, toda destruída, até que o Senhor disse: haja luz, a luz agiu. Tudo começou a se tornar como Deus quis. Por sua palavra tudo começou, tudo se formou, tudo em cada dia se formou. Por sua palavra tudo começou. Primeiro dia, segundo dia, em 6 dias Deus tudo fez. Em cada dia sua maestria se mostrou na criação. Quando tudo Ele fez em perfeição, Deus tudo fez. Cada detalhe fez com grande amor, Deus tudo fez. Homem e mulher, Deus criou, Deus formou. Homem e mulher, para o seu louvor, Ele fez. Quando tudo Ele fez em perfeição, Deus tudo fez. Cada detalhe fez com grande amor, Deus tudo fez. O céu e terra, animais e plantas, tudo Ele fez. Com perfeição foi Deus quem fez. Quando tudo Ele fez em perfeição, Deus tudo fez. Cada detalhe fez com grande amor, Deus tudo fez. O céu e terra, animais e plantas, tudo Ele fez. Com perfeição foi Deus quem fez. Comunhão com Deus, Adão e Eva tinham sim. Todos os dias, fim do dia, Deus os encontrou. Perfeição da adoração, a Deus viveu Adão. Eva tinha cada dia paz no coração. Não temiam mal nenhum, pois Deus estava ali. Pai presente, nunca ausente, sua proteção.
comer desse fruto tão agradável ao paladar, tão atraente aos olhos, certamente não morrerão, mas como Deus serão. Por que ouvir a Deus se você pode escolher tudo, fazer tudo, você pode ser o que quiser? Esqueça Deus. Quem é que disse que Deus sabe o que é melhor? Faça o que quiser, seja o que quiser, faça, escolha. Você é Deus, você é Deus. Os seus desejos são o seu Deus, suas vontades são o seu Deus. Eva, me ouça, seja livre. Venha comer desse fruto tão agradável ao paladar, tão atraente aos olhos, certamente não morrerão, mas como Deus serão. Ultrapassado, esse papinho de Deus não é moderno. O mundo evoluiu, você pode ser o que quiser. Eva, você é o centro de tudo. Só ouça o seu coração, coma desse fruto, é tão agradável. Você pode escolher o que é certo e o que é errado. Deus, antiquado, ultrapassado, esqueça-o, ignore-o. Adão, venha também comer desse fruto agora. Venham comer desse fruto tão agradável ao paladar, tão atraente aos olhos, certamente não morrerão, mas como Deus serão. Eles comeram, eles traíram o seu Criador. Agora eles estão sozinhos, envergonhados, pelados, expostos, e ainda quiseram colocar a culpa em mim. Tão ingênuos. Eles traíram o seu Criador. Agora eles estão separadinhos de Deus. Não há o que fazer. Eles sofrerão, terão dores, morrerão. Eles se perderam. Não se engane, Satanás. Eu não abandonarei a minha criação. Eu enviarei um resgatador nascido de mulher. Ele te ferirá, e a morte será vencida. Haverá paz entre mim e a minha criação para sempre. Temia Deus, Caim nem tanto assim. Tomado por inveja, Caim matou Abel, e assim foi o início, ou melhor, o reinício. Os anos se passaram, mas Deus não se esqueceu. Tudo ele sustentou e sempre levantou o seu. Deus não se esquecia da aliança. Muitos anos podiam passar. No seu plano perfeito ele prometeu que a promessa iria chegar. Homens e mulheres que a Deus muito amavam, se corria sua verdade eles guardavam. Mas em cada coração o pecado consumia, iniquidade e piedade
dia aumentava e crescia. E por causa disso tudo, Deus quase pôs um fim, mas se lembrou da aliança que foi feita no jardim. Encontrou então Noé, homem justo e piedoso. Por meio de sua família, começou tudo de novo. E foram todos para a arca, e o dilúvio começou. Mas no fim desse episódio, o sinal Deus enviou. Deus não se esquecia da aliança. Muitos anos podiam passar. No seu plano perfeito ele prometeu que a promessa iria chegar. No seu plano perfeito, Deus chama Abraão, reafirma a aliança e promete uma nação. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que teve 12 filhos, José era o menor. Não cabe aqui dizer porque José foi para o Egito. Começou como escravo, mas chegou até o domínio. Numa reviravolta trouxe toda a sua família. Ali se estabeleceram e o povo muito crescia. Cresceu tanto em quantidade, Faraó os invejou, os transformou num povo escravo, no sofrimento os governou. Deus não se esquecia da aliança. Muitos anos podiam passar. No seu plano perfeito ele prometeu que a promessa iria chegar. Deus levanta então Moisés, o grande libertador. Homem simples, limitado, mas cheio do Senhor. Deus mostrou o seu poder e então os libertou. Atravessaram o deserto, demoraram, mas chegaram. Não podemos esquecer de algo lindo a se dizer. Deus habitava entre o povo conforme o seu querer. E assim a história segue. E através de muitos anos, Josué e os juízes pedem um rei soberano. Deus não se esquecia da aliança. Muitos anos podiam passar. No seu plano perfeito ele prometeu que a promessa iria chegar. Primeiro foi Saul, depois o grande rei Davi. Era de grandes conquistas, mas não fica por aí. E como Davi errou, muitos outros o fizeram. Alguns se arrependeram, já outros se perderam. E de ciclo em ciclo foi, uns reis maus e outros bons. O povo chorava e ria, Deus amava ou esquecia. Israel foi exilado e o povo exilado. Um tempo de grande dor, mas Cristo foi anunciado. Deus não se esquecia da aliança. Muitos anos podiam passar. No seu plano perfeito ele prometeu que a promessa iria chegar. Muitos foram os profetas que Deus sempre prometido, como Isaías declarou. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que andavam e viviam na sombra da morte, raiou uma grande luz. Que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o Príncipe da Paz. E estenderá o seu domínio sobre o trono de Davi, a paz sem fim será, e sobre o seu reino justiça e retidão para sempre. Amém. Para sempre. Amém.
Ele nasceu. Ele nasceu. O Salvador veio ao mundo. Eu vi com os meus olhos. Eu estava dia e noite orando no templo, aguardando o cumprimento das promessas de Deus, daquilo que os profetas falaram, que Ele viria ao mundo habitar no meio de nós. E eu o vi com os meus olhos. Eu estava lá e vi Maria com aquele nenezinho nos braços, apresentando no templo o Senhor. Ali eu vi com os meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Ele está no meio de nós. Ele veio para nos salvar. Oh, aleluia, grande é o Senhor. A promessa se cumpriu. Ele está no meio de nós. Alegremo-nos e nele exultemos, porque é a nossa salvação. Glória a Deus, glória ao Senhor. Maravilhoso, poderoso, glorioso é o nosso Deus, que enviou o seu Filho, o nosso Salvador, aqui no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. Alegrem-se todos vocês, porque Ele está no meio de nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu o vi com os meus olhos, eu o vi. Ele está no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor, o nosso Salvador. Oh, aleluia, aleluia. Jesus, meu menino, tão lindo, tão carinhoso, tão especial. Que criança especial. Como gostava de ajudar o pai. Ele gostava de estar com o pai como carpinteiro. Sinto tanto a sua falta. Mas o que ele mais amava era ir ao templo. Ele gostava de estar no templo. Era o primeiro a ficar pronto quando chegava a época de irmos adorar ao Senhor. Era a felicidade dele. Me lembro que quando ele tinha 12 anos de idade, nós fomos ao templo. E quando cumprimos as nossas obrigações, voltamos para casa. Mas no caminho, como sempre, éramos muitos familiares, amigos. E eu procurei pelo meu filho, chamei por Jesus, mas não o encontrei. Fiquei preocupada. Então, resolvi voltar ao templo para ver o que tinha acontecido. Se ele tinha ficado lá. Para minha surpresa, lá estava ele. Sentado e à sua volta estavam os homens da lei, os mestres. E eles estavam encantados com a sua sabedoria. Esse era meu filho amado. Mas o tempo passou, ele cresceu. E chegou a época, o tempo dele cumprir o seu propósito. Como esquecer aquele tempo aquele dia que eu vi pela primeira vez o seu poder se manifestar. Fomos convidados para uma festa de casamento. Que festa linda. Todos muito felizes.
Mas de repente eu senti que tinha algo errado. Os noivos, a família estavam meio apreensivos, tensos. E eu procurei saber o que estava acontecendo. Queria ajudar, fazer alguma coisa. O vinho tinha acabado. Não sei, eu acho que fizeram a conta errada. Mas fui até meu filho e falei: filho, o vinho acabou. Ele olhou para mim e falou: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não entendi. Mas olhei para aqueles homens que estavam trabalhando ali, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu falei para eles: olha, faça tudo que meu filho Jesus mandar. E o inacreditável aconteceu. Ele transformou a água em vinho. E a festa voltou a ficar feliz. Este é meu filho. Que amor, que graça, que misericórdia. Meu amado filho. Mas ele era justo. Como esquecer aquele dia que nós estávamos indo ao templo e de repente apareceram alguns homens trazendo uma mulher e eles diziam: ela foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. Eu acho que eles queriam era testar meu filho. Ele abaixou, começou a escrever na terra, mas os homens insistiam: Jesus, ela precisa ser apedrejada. Ele olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou a escrever no chão. De repente, ele olhou, procurou, e aqueles homens tinham ido embora. Ele olhou para aquela mulher no chão e disse: mulher, eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Meu menino, meu homem de Deus, meu filho amado. Um dia ele falou com os seus discípulos: prepare uma ceia, eu preciso cear com vocês. E os discípulos prepararam uma bela ceia, eles participaram com Jesus da ceia, mas eu senti que o coração dele estava triste. Ele chamou depois da ceia por alguns discípulos seus e disse: vamos ao Getsêmani orar. E foram. E na volta do monte, na descida do Getsêmani, ele foi traído por um dos seus. E ele foi preso. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar.
coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Cruz em Jerusalém, pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Meu Jesus sofreu assim e morreu por mim. Já faz 3 dias que crucificaram a Jesus. Maria vai ao túmulo perfumar seu corpo. Mas a pedra do sepulcro removida, chorando perguntou: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Porque procuras entre os mortos a quem vivo está. Não precisa mais chorar, vai
Ele foi humilhado por amar, condenado por servir e julgado por cuidar de quem o mundo abandonou. Por amor, sua vida entregou. Sua escolha o levou ao perfeito sacrifício. Sendo Deus, se esvaziou. Sendo rei, se ajoelhou e lavou os pés dos cansados. Tendo poder, não revidou. Sendo maior, se inclinou e lavou os pés dos perdidos. Depois de conhecê-lo, nós não temos o direito de fazer o que queremos, de fazer nossas vontades. Depois de entender o que na cruz por nós foi feito, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Paz. Paz é uma palavra tão buscada hoje em dia. Desde sempre, paz é o que as pessoas procuram. Mas na busca pela paz no lugar errado, usando mal o seu livre-arbítrio, nós muitas vezes entramos em enrascadas e perdemos o restinho de paz que sobrava. E nós estamos relembrando com essa cantata um pouquinho da história. Uma história de um pouco mais de 5.000 anos, registrada nesse livro chamado Bíblia. Uma história que eu vejo ela separada em 3 períodos. Um período é aquele em que Deus cria a humanidade. Ele faz primeiro todas as coisas, cria um ambiente para que o homem e mulher vivessem em paz. Mas de repente surge um ser, uma serpente, Satanás na forma de uma serpente, e dá a Eva e Adão o benefício da dúvida, e coloca em xeque a palavra de Deus, e talvez faça com que a humanidade duvide de Deus. E toda vez que nós não confiamos em Deus, é bem provável que nós vamos desobedecê-lo. E foi o que houve com Eva. Ela comeu do fruto, deu ao seu marido Adão, ele comeu do fruto, e a casa caiu. De repente a paz que era tão presente se foi. De repente tristeza que não era conhecida deles entrou no coração, preocupações. De repente dores começaram a
acontecer no seu corpo, cansaço, fadiga, tantos sentimentos dos quais você e eu estamos tão familiarizados, tudo como fruto de não confiar em Deus, mas confiar em alguém outro, em si mesmo, numa boa ideia, ou num conselho de alguém que não tem aliança e parece ser tão coerente o conselho dessa pessoa, mas ela não tem aliança com Deus, ela quebrou a sua aliança com Deus. Esse é um período da história, desde a criação, quando Adão e Eva pecam. Só que desde o início, Deus vem estabelecendo na história, e Ele manifesta uma palavra profética tão profunda, desde o início, mas ela confirma essa palavra nos dias de Jesus. Jesus, Ele na sua caminhada como homem aqui na terra, porque embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e Ele assumiu a forma de servo, de ser humano, de alguém que corre o risco de ser seduzido pela vida, pelos maus conselhos e boas oportunidades que a vida nos traz. Jesus põe em risco e em xeque a sua eternidade para viver como homem na terra. E Ele escolhe dentre muitos dos seus discípulos 12 homens, 12 jovens, 12, alguns deles empresários, empregados, filhinho da mamãe, do papai, gente do povo, gente comum. E dentre esses, um deles chamado João. João, para mim, um dos mais corajosos na sua sinceridade para dizer como era o relacionamento dele com Jesus. Dizia: eu sou aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus. Eu sou curioso, eu quero conhecer os segredos dele. Esse João escreve um dos evangelhos, um dos 4 evangelhos. E nesse evangelho, João, ele escreve algumas coisas sobre Jesus. Mas quando ele escreve algumas coisas sobre Jesus, ele nos dá a dimensão de tempo. Ele nos coloca na dimensão do tempo. E existem 2 tempos principais sobre a terra. O primeiro é esse tempo Cronos, o tempo que nós colocamos um relógio no nosso pulso, temos um calendário no nosso smartphone, não é verdade? Deixa eu prender aqui. O tempo onde nós datamos início de uma vida, nascimento, tempo de casado, quando teremos o primeiro filho, quando eles me darão o primeiro neto, tempos, quanto tempo de vida eu tenho sobre a terra, tempos que podem ser medidos, embora nós não tenhamos poder pleno sobre o tempo Cronos, a gente consegue mensurar o início, o meio e presumir um fim. Trabalhamos por uma aposentadoria, por um futuro, uma casa na praia, todos mensuram o tempo, ele é fácil de mensurar. Mas existe um tempo que não pode ser mensurado e medido, que é a eternidade. E quando João escreve sobre Jesus no capítulo 1, ele fala a respeito de Jesus como verbo de Deus. O verbo de Deus, a palavra de Deus. E ele fala, porque a palavra de Deus fala da vontade de Deus, daquilo que Deus mais quer. Nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando Deus fala é porque isso enche o coração dele. E de repente João entende que Jesus é a palavra e ele escreve assim a respeito. João capítulo 1 versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de um princípio. Que princípio?
no início da terra, o Verbo estava com Deus, mas ele também era Deus. Então calma aí, há uma mistura de temporal e atemporal aqui, de eternidade e cronos, de kairos e cronos se misturam aqui. E ele vai dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, o Batista, né? Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o maior testemunho que alguém pode dar da encarnação do Deus vivo na pessoa de Jesus. É a melhor definição, é a melhor forma de você conseguir tentar exemplificar o eterno, aquele que não pode ser medido, e colocar ele numa medida humana, acessível, alguém que anda perto de nós, alguém que pode ser tocado, alguém de quem nós podemos ser tocados por ele. João, ele traz uma revelação a respeito de um Deus que parecia tão distante e tão pessoal para algumas pessoas, mas tão distante de outras. De repente agora ele mostra um Deus que quer se relacionar pessoalmente com todos. O Deus encarnado, Jesus, que não nos vê segundo o nosso pecado, mas nos vê segundo o que Ele pensa a respeito de nós. Um Deus que não vê a sua prostituição, mas vê a sua libertação. O Deus que não vê o teu vício, onde você perde todas as coisas, mas onde é o Deus que te vê restituído. Um Deus que não vê você como devedor, mas que vê você como alguém que tem todas as suas dívidas pagas. O Deus que reconcilia, o Deus que derruba a religião, que aceita um e despreza o outro. Não, ele era chamado aquele que andava no meio dos bêbados, das prostitutas, dos pecadores, e dizia: ele é um beberrão de vinho, ele é um impuro. Como ele pode ser o filho de Deus? Como ele pode ser um profeta? Ele nem crente pode ser desse jeito. E Jesus estava lá por quê? Porque ele se humilhou. Ele quis saber o que é sentir o que a gente sente. Ele queria sentir o cheiro da morte que a gente cheira. Ele queria sentir o cheiro da dor, a angústia da alma. Ele queria, e ele era misericordioso. Ele era capaz de se compadecer. Ele conseguia se diminuir tanto e chegar no mais profundo do poço da vida de uma pessoa e resgatar a pessoa, a dignidade dela daquele lugar. Esse era Jesus, um homem perseguido, um homem ovacionado, amado pelas pessoas, principalmente pelas crianças. E
E um dia um religioso chamado Nicodemos vai procurar Jesus de noite. Numa noite daquelas. E lá no capítulo 3, Nicodemos começa a ter uma conversa com Jesus. E Jesus, ele traz o segundo grande ato, efeito dentro da história da humanidade. Jesus começa a falar sobre o novo nascimento. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um estudioso das Escrituras, não entende. Nunca ouvi isso. Como assim? Qual é a pegadinha? Como pode um homem velho nascer de uma mulher? Não é possível. E Jesus esclarece: Nicodemos, você está pensando aqui na terra. Eu estou te falando de uma outra terra. Você está pensando aqui no planeta Terra. Você está pensando aqui no modo natural, como as coisas acontecem. Não, Nicodemos, eu estou falando de um outro lugar. Estou falando de eternidade com você. E ele diz assim: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos, não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Queridos, quando você e eu nascemos na terra, nós temos direitos sobre a terra. Quando você nasce no Brasil, você tem direito nessa nação. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, na Índia, você teria direito nessas nações. É um direito legal. O nascimento te dá o direito legal de ser cidadão daquela terra. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, há uma terra que mana leite e mel, há uma terra gloriosa, onde as águas são límpidas, onde a paz ela governa. Existe uma terra, mas para viver nela é preciso nascer de novo, senão você não tem direito de viver nessa terra. E não é um nascimento natural, não é essa carne que precisa nascer, é o seu espírito que tem que renascer. E Jesus traz esse segundo evento, vamos dizer assim, sobrenatural, poderoso. O primeiro afastou o homem de Deus, mas o segundo aproxima o homem e a mulher de Deus. Restaura você e a mim como era no início, liberdade para termos comunhão com Deus, para sermos influenciados por Ele, para podermos fazer as melhores escolhas. E o texto continua dizendo, versículo 10, você não entendeu, né, Nicodemos? Você é mestre e não entende essas coisas. Deixa eu lhe dizer algo, versículo 11. Em verdade digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Jesus está dizendo assim: o Filho do Homem, eu vim de lá, eu vou voltar para lá. E ele continua dizendo assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa história que nós não contamos na peça é de um momento quando Israel está no deserto, e eles, por causa de pecado, de desobediência, começam a ser mordidos, picados por serpentes venenosas, e as pessoas começam a morrer. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi mordida pela serpente, pela armadilha da serpente, e começou a morrer. E Jesus está dizendo que foi necessário, assim como lá naquele dia
O povo chega para Moisés e diz: Moisés, está todo mundo morrendo. Moisés, que era o pregador, o evangelista, aquele que pregava o evangelho naquele tempo para o povo de Deus, que pastoreava o rebanho de Deus, ele foi consultar ao Senhor e disse: Deus, o que eu faço? Deus disse: faça o seguinte, Moisés, pegue uma haste, pegue um madeiro, faça uma serpente de bronze, faça exatamente aquilo que está matando as pessoas, pendura naquele madeiro e coloque todo aquele que olhar para aquele madeiro e for picado, for mordido pela serpente, olhando para o madeiro, não morrerá. E Jesus está dizendo assim, Ele está dizendo assim: é necessário que eu seja morto numa cruz. Nós olhamos o que foi feito com Jesus como um ato de atrocidade, e foi. Mas quem matou Jesus? Os nossos pecados mataram Jesus. Porque a nossa decisão de fazer o que queremos nos levou à perdição, e Deus não quer que nenhum se perca. Então Jesus disse: eu vou lá, eu vou ser pregado naquela cruz, e eu vou anular o poder do diabo sobre a humanidade. E todo aquele que olhar para mim e crer em mim será salvo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi pregado naquela cruz, não porque Ele merecesse morrer, mas porque você e eu merecíamos morrer. E Ele disse: Pai, eu não quero que eles morram, eu quero que eles vivam, então eu morro no lugar deles. E porque Ele não tinha pecado, irmãos, o diabo achou que tinha vencido Jesus na cruz. Só que quando na lei de Deus você mata um inocente, você se torna culpado. Satanás se tornou eternamente culpado, porque ele matou um inocente. Só que o que ele não sabia, que aquele inocente era o nosso substituto. Ele estava ali na cruz aniquilando o pecado para sempre, destruindo as obras do diabo para sempre. E ele nunca mais terá de volta aquilo que ele tirou de nós, nunca mais. Um dia ele enganou Adão e Eva, mas ele nunca enganará Cristo. Todo aquele que olhar para Jesus, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado. A condenação é esta, ouça: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, quem persegue a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Hoje, essa pregação do Evangelho é para trazer luz ao seu coração, à sua mente. Nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho é a oportunidade de você e eu escolhermos Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, porque foi para os seus que ele veio, os judeus, sim, mas depois para nós,
gentilmente chamado de gentios. A salvação, esse segundo momento de Jesus, o primeiro da criação e Adão e Eva caem, o segundo momento, Jesus restaura todas as coisas, e Ele estabelece o critério para validar o teu e o meu novo nascimento, para passarmos a eternidade com o Senhor, porque esse tempo vai terminar. Esse tempo que nós estamos vivendo, o Cronos, vai deixar de existir um dia. Johnny, mas como eu posso acreditar nisso? Comece acreditando no que já aconteceu, fica mais fácil. Está escrito. Esse aqui é o livro mais vendido do mundo, ainda é o livro, e é o aplicativo mais baixado no mundo, com certeza. É o livro mais antigo e mais preciso que existe. Só que hoje eu queria ler um outro texto para você, porque haverá um terceiro momento. O passado nós já vivemos, o presente nós estamos escrevendo agora, mas o futuro, como vai ser o futuro? Vai depender da escolha que você fizer hoje, da escolha que você fizer a partir de hoje, não só agora nesse momento, porque não é um momento mágico, é uma entrega total. Sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11? Se puder projetar esse texto, seria maravilhoso. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, quais são as obras de Deus para que nós andemos nelas? Crede em Deus e naquele a quem Ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus. Crer em Jesus, colocar a minha confiança em Jesus, me inscreve no livro da vida e me coloca numa jornada de obras que glorificam a Deus. E quando esses livros forem abertos e o livro da vida for aberto, porque esse dia marcado no calendário de Deus para esta era é o dia em que Satanás, seus demônios, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. É um dia marcado para que Satanás não tenha mais domínio sobre ninguém. Mas eu e você precisamos estar inscritos nesse livro. E como que eu me inscrevo nesse livro, Johnny? Nasça de novo. Entregue sua vida a Jesus. Diga: Jesus, eu me entrego completamente a Ti. Eu quero Te servir a partir de hoje. Eu quero ser um crente que crê em Ti, Senhor. Não um religioso, mas um crente. E queridos, numa noite como essa é a mensagem que nós queremos compartilhar. Você está buscando paz? Você está buscando a verdadeira paz? Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá, porque a do mundo é muito passageira. Quer ver?
tá com dívida, arrumou dinheiro, daquele alívio, daqui 2 dias você já está com falta de paz por um outro motivo. Passa muito rápido. Agora a paz que Jesus dá é a paz que excede o entendimento, que vai além do natural, porque é uma paz que está conectada com a eternidade. E essa paz o mundo não pode te dar, homem nenhum pode te dar, relacionamento nenhum pode te dar, dinheiro nenhum pode te dar. Só Jesus te dá essa paz. Então eu quero nessa hora franquear a você uma oportunidade de você fazer o que Jesus disse que nós devemos fazer. Sabe o que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora aquele que me rejeitar, eu também não vou nem mencionar essa pessoa diante do meu Pai. Hoje nós queremos propor a você se reconciliar com Deus. Talvez você nem sabia que estava brigado com Deus. Talvez você nem sabia que existia alguma coisa que ainda te separava de Deus, embora você o buscasse de coração. Existe uma coisa que nos separa de Deus. Se nós não reconhecermos que Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, viveu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo à direita de Deus e voltará para nos buscar. Se eu não crer nesse evangelho, então a minha inimizade continua com Deus. Mas hoje nós vamos resolver esse problema entre você e Deus. Hoje você vai resolver esse problema entre você e o Pai. Você vai se reconciliar, porque você vai reconhecer em Jesus o caminho, a verdade e a vida que te conduzem ao Pai. Então eu quero pedir a você que está aí sentado no seu lugar, se puderem por gentileza acender as 2 fileiras de trás. Isso, para que eu possa identificar as pessoas que vão fazer isso. Queridos, eu disse ontem, levantar a mão não é um ritual, não é o levantar a mão, mas o levantar a mão é a capacidade da gente romper, sabe, de você romper com algo que te prende ainda, e você poder dar às pessoas que estão ao seu lado o testemunho para elas. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quem nessa noite está aqui, ouviu o Evangelho e quer entregar a sua vida a Jesus? Depois que vocês levantarem as mãos, eu quero orar com você. Daqui, não vou chamar ninguém à frente, mas aí onde você está, ali eu vejo uma mão levantada. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Onde estão as mãos? Lá, mais uma senhora, um senhor ali, aqui, mais pessoas. Quem mais aqui? Muitas mãos se levantando. Quem quer se reconciliar com Deus aqui? Quantas crianças levantando as mãos, gente. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. As crianças podem também aceitar a Jesus, porque delas já é o reino dos céus. Os idosos também, porque Jesus morreu pelos idosos. Jesus morreu pelos jovens. Jesus morreu por você, que todo mundo diz que você não vale nada. Ei, Ele morreu por você, porque para Ele você tem valor. Lá tem tantas mãos levantadas, eu não consigo nem contar. Glória a Deus pela vida de vocês. Você está se reconciliando com Jesus nessa noite, com o Pai nessa noite, e a eternidade você vai viver ela, porque hoje você está nascendo de novo, e nascido de novo tem direito de viver para sempre com o Senhor. Ei, deixa eu te dizer algo. Não foque, não gaste sua energia nas más notícias. Basta cada dia o seu mal. O que é ruim vai acontecer, mas volte os teus olhos para Cristo, autor e consumador da tua fé. Porque nós não vivemos para olhar para as dificuldades, nós vivemos para olhar para aquele que nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É para Ele que nós vamos olhar. Talvez você se desviou,
está longe de Jesus e até nem se sente mais digno, posso te dizer uma coisa: você não é digno. Eu não sou digno, mas Jesus é digno. E se eu me humilhar diante dele e dizer: Jesus, olha o que eu fiz, como se ele não soubesse, ele vai olhar e vai dizer: eu sei. Que bom que você veio falar comigo sobre isso, porque eu já te perdoei. Só que eu queria validar o meu perdão na sua vida, e enquanto você não fizesse isso eu não poderia, mas agora eu posso. Então os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Eu queria orar com você que levantou a sua mão, mas eu também queria pedir se tem alguém que quer se reconciliar com Deus, que estava longe e precisa dizer: Jesus, estou voltando. E agora é sério, hein? Olha lá atrás. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por você também, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por todos vocês que entenderam o Evangelho. Glória a Deus por essa mão aqui levantada, aqui à minha esquerda. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos, por favor, e repita comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi o Evangelho do amor, o Evangelho da salvação, o Evangelho da honra, o Evangelho que me traz de volta, que me dá uma identidade, que me chama de filho e filha de Deus. Por isso, Jesus, diante dos homens e das mulheres que aqui estão, eu confesso publicamente que eu creio que você é o Filho de Deus, que veio ao mundo para se tornar homem, para viver as minhas dores, para sentir o que eu sinto, mas para pregar tudo isso naquela cruz, levando na cruz toda a minha dívida e todo o meu pecado. Jesus, eu lanço sobre ti todos os meus pecados nessa noite. Eu confesso, eu sou pecador, o Senhor é santo, então eu lanço os meus pecados sobre ti, Jesus, e eu aceito o teu perdão, e eu te peço: aceita a mim, pecador, como filho. Jesus, muito obrigado por tua morte na cruz. Jesus, muito obrigado pela tua ressurreição. Jesus, muito obrigado porque o Senhor subiu ao céu. Jesus, muito obrigado porque eu nasci de novo. Jesus, muito obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Agora diga bem forte: Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe outra coisa, querido, que eu quero falar para você ainda? A salvação que Jesus consumou naquela cruz, seguida de ressurreição, é a palavra grega sozo. E sozo é a palavra salvação em todas as áreas da nossa vida. Eu disse todas as áreas da minha e da sua vida.
aquela área que você está enfrentando dificuldade agora, Jesus é sozo para ela. Jesus, Ele é a provisão para aquela área. Jesus é a cura emocional, física, financeira para aquela área. Jesus é aquele que reconcilia todas as coisas. Ele traz salvação na família. Ele reconcilia coração de pai com filho, de filho com pai, entre marido e mulher, entre vizinhos, amigos. Ele é capaz de fazer isso. E eu vou orar agora. E talvez você está enfermo, você está precisando de sozo em alguma área da sua vida, e eu quero que você seja crente nessa hora e receba o que Ele vai te dar, porque se você olhar para Ele, você será salvo. Se você crer nele, você será salvo. Se você crer em Jesus, sozo vem sobre a sua vida, e Ele vai trazer a paz que você tanto está buscando. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem e mulher, senhor, senhora, menino e menina que aqui estão. Eu oro para que a salvação caia sobre cada um agora. O Senhor que conhece os corações, a história, os melhores e piores momentos do teu povo, o Senhor é capaz de agora, nesse momento, trazer salvação nessa área. Então, na área em que você está enfermo, onde você está endividado, onde as coisas não se resolvem, onde nada vai para frente, onde você ficou emperrado, eu libero uma palavra de salvação. Que as dores saiam agora, que a falta de movimento de articulações saiam agora, que o câncer que está escondido saia agora, que as doenças reumáticas, que as doenças emocionais, que as doenças psicológicas, que as doenças psicossomáticas, que todo tipo de doença, seja na alma, seja no corpo, vocês têm que sair agora em nome de Jesus. Toda doença nas finanças, eu declaro sozo sobre a sua vida financeira. Toda doença sobre a vida familiar, eu declaro sozo agora. Salvação sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqueles que estão longe vão voltar, aqueles que estão perdidos serão encontrados, porque os dias finais estão aqui, e Jesus quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus e será sozo tua família, você e toda a tua família. Então, Pai, pelo poder do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós liberamos a cura agora, os milagres sobrenaturais sobre o teu povo, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz amém. Aleluia. Maravilha, hein? Tô até quente aqui, irmãos. Agora nós vamos cantar umas duas músicas aqui que vocês vão ver só. Alguns vão ser arrebatados lá para os anos 80. Vai ser coisa mais linda. Acho que antes, né? Bem antes, 60, 50, por aí. Por aí, é antes. É que nos anos 80 você cantava, lembra? Por isso eu tô falando. Foi boa, me saí bem? Amém? Nós vamos fazer o ato final. Nós queremos convidar você que levantou a sua mão, entregando ela a Jesus, sua vida a Jesus. Se você puder, uma pessoa que é da igreja, você sabe que é daqui, dá o seu nome, e você que pegar o nome, você vem direto falar com a gente aqui, ok? Nós temos uma equipe de pastores. A gente vai estar aqui na frente, eu, pastorados, vamos estar aqui, pelo menos nós aqui, a equipe toda pode ficar aqui. Nós gostaríamos de te dar um abraço e anotar o seu número de telefone, orar por você uma vez mais, tá bom? E aqueles líderes que estão aqui puderem nos ajudar, nós gostaríamos muito de abençoar as pessoas em nome de Jesus. Estou muito feliz de ver o pastor Sérgio e a pastora Celina, estão aqui, muito feliz mesmo, e glória a Deus. Amém? Prontos? Vamos lá então. Vocês são pentecostais, glorifica!
deixou o esplendor de sua glória, sabendo do destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Vamos cantar juntos. Vamos cantar todos juntos. Tem letra, olha lá. Obrigado, Senhor, por esse amor. Olha só o que ele fez. Vamos coral. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, diga, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Você conhece, vamos? Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Vamos corar! Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga! Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, vamos cantar assim, ó. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então o quê? Terei vitória, eu verei agora o meu Jesus que vive.
joga a voz e diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, sem temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Diga por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Cante com coral. Temor, não há. Mas eu bem sei. Yeah! Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero pedir ao pastor Adson, vamos, faz uma oração com a gente, por favor. Agora. Abençoe esse povo. Amém. Pai, nós te agradecemos, porque Jesus vive. Te agradecemos porque a vida de Cristo está em nós. Obrigado por essa noite de celebração, de ressurreição, de salvação. Obrigado porque nesta noite o inferno foi saqueado e o céu está sendo povoado. Obrigado porque o teu sangue nos lavou e nos purifica de todo pecado. E debaixo desta verdade, leva-nos em paz, Senhor, com a tua bênção, com o amor de Deus, com a graça do Senhor Jesus, e as doces consolações do Espírito vêm sobre nós, hoje e para sempre.